Você sabia que as promessas de um futuro melhor podem estar, na verdade, mantendo você preso no passado? É chocante, mas as políticas que deveriam trazer prosperidade estão, na realidade, deixando os pobres cada vez mais pobres. E quem está no comando disso tudo? Sim, é exatamente quem você pensa. Enquanto o custo de vida dispara e a taxa Selic sufoca os investimentos, milhões de brasileiros são empurrados para um ciclo de dependência sem saída. Mas por que isso está acontecendo? E, mais importante, como escapar dessa armadilha que parece não ter fim? Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode transformar sua maneira de ver o dinheiro e o futuro da sua vida financeira. 1. Inflação e o aumento do custo de vida. A inflação tem sido um fantasma que assombra a vida financeira dos mais pobres, corroendo seu poder de compra a cada ano. Quando os preços dos alimentos sobem, o impacto é direto e cruel. Imagine alguém que já vive com pouco e, de repente, vê o pão de cada dia ficar mais caro. O dinheiro que antes comprava o essencial não estica, e o resultado é que menos comida vai à mesa. É uma realidade que sufoca quem mais precisa, e o cenário não melhora quando a taxa Selic sobe, tornando o crédito mais caro e a vida mais difícil. Olhando os dados dos últimos anos, a inflação tem sido implacável. Não só os alimentos, mas o preço de energia, transporte e remédios também subiram. Isso significa que o custo de vida disparou, mas o salário mínimo não acompanhou. Famílias vulneráveis, que já lutam para se manter à tona, afundam ainda mais nesse mar de dificuldades. E quando a prosperidade financeira parece um sonho distante, é necessário repensar como lidar com esse cenário. A inflação é um problema global, mas o Brasil parece sentir mais intensamente seus efeitos. As políticas econômicas adotadas têm sido um combustível para esse incêndio que queima a renda das famílias mais pobres. Enquanto os ricos conseguem proteger seu patrimônio com investimentos que crescem mesmo em tempos de crise, os pobres veem seu dinheiro evaporar. A lógica aqui é simples. Quem tem mais opções sabe onde alocar seus recursos para se proteger, mas quem vive com pouco acaba sem saída. E isso nos leva a uma reflexão importante. Como as políticas econômicas podem ser ajustadas para evitar que os mais vulneráveis sofram tanto com a inflação? As soluções existem, mas exigem decisões estratégicas que parecem estar sempre fora do alcance de quem realmente precisa. Enquanto isso, a desigualdade continua crescendo e aqueles que não têm acesso a bons investimentos sentem cada vez mais o peso da inflação. Isso, porém, não é o único problema que os mais pobres enfrentam. 2. Aumento da carga tributária sobre produtos essenciais. A carga tributária no Brasil é um fardo pesado que recai com mais força sobre os ombros de quem menos pode carregar. Produtos essenciais, como alimentos, medicamentos e itens de higiene, são sobrecarregados com impostos que tornam o custo de vida ainda mais difícil. O mais injusto é que, para os mais pobres, uma fatia enorme do orçamento mensal vai diretamente para pagar impostos embutidos em itens que são necessários para sobreviver. Imagine ter que escolher entre comer bem ou economizar o pouco dinheiro que sobra no final do mês. Quando comparamos o Brasil com outros países, a situação fica ainda mais evidente. Em muitas nações desenvolvidas, os impostos sobre produtos básicos são reduzidos ou até inexistentes, justamente para aliviar a pressão sobre as classes mais baixas. Mas por aqui, essa política parece distante. Em vez de promover a prosperidade financeira, nosso sistema tributário contribui para que os pobres fiquem cada vez mais pobres. E com a taxa Selic alta, o impacto é sentido também no consumo, porque o crédito fica mais caro e as pessoas acabam se endividando para comprar o básico. A pergunta que fica no ar é: por que não aliviar essa carga? Imagine o impacto positivo que uma redução nos impostos sobre produtos essenciais poderia ter para a vida financeira das famílias mais vulneráveis. Com menos tributos, sobraria mais dinheiro para outros investimentos, como educação e saúde, que, por sua vez, ajudariam a romper o ciclo de pobreza. Mas, até lá, o sistema continua o mesmo,
perpetuando as dificuldades para aqueles que mais precisam de alívio. E esse ciclo não afeta apenas o consumo diário, mas também sufoca as possibilidades de crescimento. Quem vive à beira do limite não consegue sequer pensar em formas de melhorar sua vida financeira, pois está constantemente lutando para sobreviver. Mas, para além dos impostos sobre o consumo, existe um outro fator que impede o progresso das classes mais baixas: a falta de incentivo ao empreendedorismo. 3. Falta de incentivo ao empreendedorismo. Quando se fala em subir na vida, o empreendedorismo é uma das principais chaves para abrir portas. Porém, no Brasil, essa chave parece estar emperrada. Para quem tem pouco dinheiro e deseja começar um pequeno negócio, a burocracia e a alta carga de impostos são verdadeiros muros de concreto. Abrir uma empresa, seja uma pequena padaria ou um salão de beleza, acaba sendo um desafio quase intransponível para as classes mais baixas, que já lutam para sobreviver. E, sem um incentivo real, essas pessoas ficam presas ao ciclo de pobreza, sem a chance de construir uma vida financeira mais estável. Um exemplo claro é o microempreendedor individual MEI, que até oferece uma saída para quem quer formalizar seu negócio, mas ainda enfrenta obstáculos significativos. Desde taxas de abertura até a complexidade de manter as obrigações fiscais em dia, o caminho é longo e custoso. Isso faz com que muitos desistam antes mesmo de começar. Imagine alguém que, com muita dificuldade, junta uma pequena quantia para começar a vender doces ou oferecer serviços de pintura, mas logo é sufocado por taxas que não fazem sentido para o tamanho do seu empreendimento. Fica claro como a prosperidade financeira parece inalcançável para muitos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o empreendedorismo é visto como o motor da economia. Lá, a facilidade para abrir um negócio é muito maior, com incentivos fiscais e menos burocracia. Enquanto isso, no Brasil, quem tenta empreender enfrenta um verdadeiro labirinto de exigências, o que desmotiva qualquer tentativa de criar algo novo. E quem mais sofre com isso são justamente as classes mais baixas, que poderiam se beneficiar enormemente de uma cultura mais amigável ao empreendedor. O resultado: mais pobreza e menos oportunidades de crescimento. A falta de incentivo ao empreendedorismo não só limita a geração de renda, como também sufoca a inovação. Sem novas ideias e pequenos negócios para movimentar a economia local, as oportunidades de trabalho também diminuem. E é nesse cenário que vemos a estagnação salarial e o aumento do desemprego ganharem força, o que agrava ainda mais a situação de quem já está lutando para sobreviver. 4. Estagnação salarial e desemprego. A estagnação salarial é uma das grandes armadilhas que mantém as classes trabalhadoras presas ao ciclo de pobreza. Enquanto o custo de vida aumenta, os salários parecem congelados no tempo. O salário mínimo, por exemplo, não acompanha a alta dos preços, deixando milhões de famílias com menos poder de compra a cada ano. Quem depende de um emprego formal e vive de salário fixo sente no bolso o impacto dessa discrepância. E o resultado é que, mesmo trabalhando duro, as pessoas veem sua vida financeira se deteriorar sem conseguir prosperar. Agora, quando somamos a isso o desemprego, a situação fica ainda mais grave. Com altos índices de desemprego, principalmente entre os jovens e as classes mais vulneráveis, a falta de oportunidade só amplia a desigualdade. Sem emprego, não há como pagar contas, colocar comida na mesa ou investir em educação. As famílias que já vivem com dificuldade acabam afundando ainda mais nesse abismo, enquanto a promessa de uma vida financeira estável parece cada vez mais distante. A vida financeira se torna uma luta diária, onde cada centavo precisa ser contado. É interessante notar que, em outros países, políticas de incentivo ao emprego e ao aumento salarial são prioritárias. No Brasil, no entanto, o foco muitas vezes se perde. O aumento da taxa Selic, por exemplo, desestimula investimentos e desacelera a economia, o que acaba impactando diretamente o mercado de trabalho. Imagine uma pessoa que vive na periferia e, além de enfrentar dificuldades para encontrar emprego, vê os preços subirem e o salário não acompanhar.
Isso gera um ciclo de empobrecimento constante, onde o dinheiro parece evaporar antes mesmo de chegar às mãos. Diante disso, surge uma pergunta importante: como as famílias podem prosperar em um ambiente de estagnação salarial e desemprego? A resposta não é simples, mas passa pela criação de novas políticas que incentivem o crescimento econômico e, consequentemente, a geração de empregos. A falta dessas iniciativas leva muitas pessoas ao endividamento, criando outro problema ainda mais devastador. 5. Endividamento da população. O endividamento tem se tornado uma realidade amarga para milhões de famílias, especialmente para aquelas que estão na base da pirâmide econômica. Quando o dinheiro acaba antes do fim do mês, muitos recorrem ao crédito para cobrir despesas básicas, como alimentação e moradia. No entanto, com a inflação elevada e a taxa Selic nas alturas, os juros cobrados por esses empréstimos e financiamentos ficam proibitivos. O resultado: uma bola de neve de dívidas que vai crescendo e tornando a vida financeira ainda mais complicada, impedindo qualquer possibilidade de prosperidade financeira. Quem já tentou sair de uma situação de endividamento sabe o quão difícil pode ser. A cada mês, os juros se acumulam e o valor a ser pago fica cada vez maior. Para muitas famílias, essa é a única saída quando não há outra fonte de renda. E essa dependência do crédito cria um ciclo vicioso. Pega-se dinheiro emprestado para pagar contas, mas logo as dívidas aumentam e o sufoco financeiro continua. Isso é especialmente verdade para os mais pobres, que enfrentam os juros mais altos do mercado, deixando-os cada vez mais pobres e sem perspectiva de alívio. O problema se agrava quando olhamos para os altos índices de inadimplência no Brasil. Milhões de pessoas estão com o nome sujo, o que impede acesso a novos créditos, ou até mesmo a renegociação das dívidas. Sem essa renegociação, fica impossível reverter a situação, e as famílias se veem presas em um ciclo de pobreza e dependência financeira. Para essas pessoas, alcançar uma vida financeira próspera parece um sonho distante, e o endividamento só contribui para perpetuar essa realidade. É essencial que as pessoas aprendam a lidar melhor com o dinheiro, mas isso é uma tarefa difícil quando o sistema parece estar contra elas. Com os preços subindo e o desemprego aumentando, muitos não veem outra saída além de recorrer ao crédito. Mas será que existe uma solução para quebrar esse ciclo? A dependência de programas assistenciais é um fator que pode estar ainda mais enraizado nessa questão. 6. Dependência de programas assistenciais. Programas assistenciais são uma ferramenta crucial para garantir que as famílias mais vulneráveis tenham o mínimo necessário para sobreviver. No entanto, essa ajuda temporária pode se transformar em uma armadilha de longo prazo, criando uma dependência que, em vez de promover crescimento econômico e independência, perpetua a pobreza. Muitas pessoas acabam se tornando reféns desse tipo de auxílio e, embora ele seja importante em momentos de crise, sua continuidade por longos períodos impede o desenvolvimento de uma vida financeira mais estável. É comum vermos histórias de famílias que, ao longo dos anos, passaram a depender exclusivamente desses programas. A promessa de prosperidade financeira fica distante, já que a prioridade se torna garantir o benefício mensal. E isso não é um problema apenas no Brasil, mas um fenômeno global. Em muitos países, o excesso de programas de assistência pode criar uma espécie de conforto que dificulta a busca por alternativas, como o empreendedorismo ou a capacitação para o mercado de trabalho. A falta de incentivos reais para que as pessoas possam se libertar dessa dependência agrava o ciclo de pobreza. Outro ponto importante é que, com a alta da taxa Selic, a inflação e o desemprego, muitas famílias se veem sem alternativas a não ser depender desses programas. No entanto, a longo prazo, a pergunta que fica é: esses programas estão realmente ajudando as pessoas a prosperar ou apenas as mantendo num ciclo de dependência? Em vez de promover a independência financeira, muitas vezes o sistema parece reforçar a ideia de que é mais fácil depender do auxílio estatal do que tentar romper com essa realidade e buscar novos investimentos ou formas de geração de renda. A solução para esse dilema é complexa,
mas passa pela criação de políticas que incentivem a autonomia das famílias. Programas de capacitação e incentivo ao empreendedorismo, por exemplo, poderiam ser uma alternativa mais eficaz para quebrar esse ciclo de dependência. Mas para isso, é preciso resolver outro problema ainda mais profundo: a desigualdade de oportunidades educacionais. 7. Desigualdade de oportunidades educacionais. A educação deveria ser a principal ferramenta para romper o ciclo de pobreza, mas a realidade no Brasil mostra que o acesso a uma educação de qualidade ainda é um privilégio de poucos. Nas áreas periféricas, onde vivem as famílias mais vulneráveis, as escolas públicas enfrentam uma série de problemas, desde a falta de infraestrutura até a ausência de professores qualificados. Isso cria uma barreira enorme para que essas crianças e jovens possam competir no mercado de trabalho e buscar melhores oportunidades. Sem educação de qualidade, a vida financeira dessas famílias tende a se estagnar e a prosperidade financeira continua sendo um sonho distante. O resultado é que os mais pobres ficam cada vez mais distantes de um futuro melhor. Enquanto nas regiões centrais os jovens têm acesso a escolas com mais recursos, programas extracurriculares e oportunidades de bolsas de estudo, nas periferias a realidade é completamente diferente. Imagine um jovem que, por falta de investimento na educação pública, não consegue aprender o básico em matemática ou português. Esse mesmo jovem, ao tentar se inserir no mercado de trabalho, enfrenta dificuldades para conseguir um emprego que pague o suficiente para sair da pobreza. A falta de investimentos em educação perpétua a desigualdade e limita as possibilidades de crescimento. A solução passa por investimentos sólidos e constantes em educação, especialmente em áreas mais carentes. É preciso garantir que todos tenham acesso ao mesmo nível de ensino, independentemente de sua classe social ou localização geográfica. Políticas educacionais inclusivas, com foco na qualidade de ensino e no desenvolvimento de habilidades práticas, podem ser a chave para que essas famílias finalmente consigam sair da linha da pobreza. E isso não é algo que se resolve apenas com dinheiro, mas também com vontade política e uma visão de longo prazo. Com a educação transformadora, as famílias poderiam finalmente ver uma luz no fim do túnel, desenvolvendo as habilidades necessárias para competir no mercado de trabalho e para investir em suas próprias ideias e negócios. Mas a pergunta que fica é: quando essas mudanças começarão a acontecer? Enquanto isso, os mais pobres continuam presos em um ciclo que parece não ter fim, e suas chances de prosperar financeiramente seguem limitadas. Agora que você entendeu o que está por trás dessa armadilha financeira, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar sendo levado pelas políticas que mantêm os pobres cada vez mais pobres? Ou vai dar o primeiro passo para mudar sua vida financeira? O caminho para a prosperidade não é fácil, mas está ao seu alcance se você souber onde pisar. Então, me diz, você está pronto para tomar o controle e parar de depender de um sistema que só te mantém preso? Deixe seu comentário. Quero saber sua opinião. Claro, te ajudar nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui você vai encontrar as ferramentas para construir um futuro mais próspero. A mudança começa agora, e eu estarei com você em cada etapa.